O que é a reprogramação mental para a prosperidade? Esse é um dos grandes caroços da humanidade. Na cabeça da maioria das pessoas, ou seja, na mente da maioria das pessoas, a prosperidade é uma coisa inatingível. É uma coisa absolutamente tão difícil, tão inconcebível da pessoa enxergar que isso possa acontecer na vida dela, que naturalmente isso jamais acontece. Assim, mentalmente, nós vamos nos distanciando da tão querida prosperidade. Muitas pessoas, a maioria delas, querem prosperar nas suas vidas. Se você perguntar se a pessoa quer ganhar mais dinheiro na sua vida e tal, dificilmente você vai escutar uma resposta negativa. A maioria das pessoas querem, de alguma forma, prosperar em suas vidas. Porém, a dificuldade está justamente na concepção mental que essas pessoas fazem em relação à prosperidade, ou seja, as ideias, as verdades, as crenças que nós temos em relação à prosperidade poder nos abençoar em vida, vamos dizer assim. Então, se você muda de alguma forma a sua mentalidade, se você consegue reprogramar a sua mentalidade em benefício à sua prosperidade, isso vai te gerar emoções diferentes, vai ocasionar uma reprogramação emocional dentro de você em relação à prosperidade. Isso vai fazer, a partir do momento em que você reprograma a sua mente, reprograma as suas concepções, as suas convicções, as suas verdades e as suas crenças a respeito de prosperidade, isso vai gerar uma reprogramação emocional. Essa reprogramação mental e emocional vão gerar uma reprogramação biológica, fisiológica, física mesmo no seu corpo. Ou seja, isso vai gerar uma vontade, uma intenção de tomar atitudes diferentes. Você está também reprogramando a partir daí a sua parte física. E quando você reprograma a sua mente, as suas emoções e a sua parte física com relação à prosperidade, você está gerando dentro de você uma nova energia vital. Ou seja, você está gerando uma nova frequência de vibração, você está fazendo transbordar a sua alma, a sua essência, quem você é de verdade, está gerando um potencial de energia interna que vai fazer com que você consiga gerar novas ideias, novos pensamentos e novas atitudes, novos sentimentos. Então, uma reprogramação mental causa um efeito de reprogramação do ser completo, causa uma reprogramação inteira dentro de você que vai gerar um fluxo novo, de novas boas intenções, de novas boas emoções, de novos bons pensamentos, de forma que você comece a entrar num fluxo crescente de intenção de alcançar e atingir a tão querida prosperidade, acreditando a partir dessa reprogramação mental que você vai fazer, que isso sim é possível e que você, na verdade, já está muito mais perto dessa prosperidade do que você poderia imaginar. Rômulo era um garoto, era um cara que trabalhava numa produtora de vídeos. Rômulo era um cara muito simples, ele tinha uma vida muito simples, ganhava ali um salário simples, vivia num apartamento simples, tinha uma namorada simples e a sua vida era de uma simplicidade absoluta, invejável inclusive. Porém, as pessoas perguntavam para Rômulo, que era um assistente de câmera, então ele ficava muito perto dos
câmeras mesmo da produtora de vídeo aonde ele trabalhava, ele ficava ali cuidando dos equipamentos todo dia, essa coisa toda, e dando assistência para os câmeras poderem exercer a sua função. Rômulo, então, era perguntado, né, pelos amigos se ele não gostaria um dia de se tornar um câmera, né, se ele não gostaria de aprender a função, né, uma vez que ele estava ali tão próximo e tal. Aquilo poderia gerar um salário melhor para ele, aquilo poderia gerar uma alteração na sua condição de vida, poderia gerar novas oportunidades de trabalho, de emprego, novas experiências que poderiam gerar novas sensações, novas emoções, etc. e tal. E Rômulo sempre dizia que, apesar de querer, ele até queria, mas só que ele não se sentia apto, não se sentia pronto, ele não se enxergava fazendo esse tipo de trabalho. E na verdade, para ele, já estava bom aquele saláriozinho, já estava boa aquela vidinha. Ele não queria muito mexer na sua estrutura de vida. Na verdade, Rômulo tinha receio de partir para dentro da sua vida, de poder alcançar lugares maiores, de poder alcançar condições melhores na sua vida, principalmente no que se refere à sua vida financeira. Então Rômulo dizia para as pessoas geralmente uma frase assim: eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, minha vida é isso aqui, eu não vou mudar, tá tudo certo. Rômulo estava funcionando dentro de uma programação habitual mental, emocional, física e espiritual. Por conta de seus hábitos de pensamento, Rômulo não mudava e não se enxergava mudando. Ele dizia geralmente umas coisas assim: a vida é muito difícil e eu já tenho um emprego. Conseguir dinheiro é muito difícil e eu já tenho um salário. Então, de certa forma, dentro daquilo que é muito difícil, eu já consegui algumas coisas que me são caras, que me mantêm bem. E eu não sou um cara de sorte, eu não tenho sorte na minha vida. Era assim que Rômulo se enxergava, um cara sem sorte, sem grandes perspectivas, sem grandes condições de expandir a sua vida. Rômulo se enxergava dessa forma. Para ele, o mundo era complicado, era difícil, tudo era muito difícil, financeiramente falando, tudo era muito difícil a nível de se conseguir um emprego, um trabalho. Então, para o Rômulo, aquela vida estava boa, ele não queria mexer, estava ruim, mas estava bom, estava ruim, mas estava bom. E assim ele não queria mexer porque ele era daquele jeito. Ele era daquele jeito, a sorte nunca lhe sorriu, então ele preferia não se arriscar. Ficava ali no lugarzinho dele, no dia a dia dele, mantendo então a sua vidinha que estava sendo coordenada, não sabia ele, por esses hábitos mentais que lhe punham naquele lugar. E ali, se dependesse dele e da cabeça dele, ele continuaria até o final de sua vida. Até que um dia aconteceu um negócio, vamos dizer assim, meio mágico. Rômulo tinha um amigo chamado Luciano. Luciano toda semana fazia uma fezinha na Mega Sena. Toda semana Luciano fazia lá uma fezinha na Mega Sena e sempre insistia para o Rômulo fazer também a sua fezinha. Vai que a gente dá sorte, vai que a gente ganha essa dinheirama toda e tal. E Rômulo falava: não, eu não sou um cara de sorte, eu não sou isso, eu não tenho isso, minha vida é assim mesmo e tal. E ele sempre dispensava o hábito que Luciano tinha de lá fazer uma fezinha. Ele nunca queria jogar, ele não queria fazer, e estava lá na dele, levando a vidinha dele, até que um dia ele estava saindo da produtora, pisou no chão e ele reparou que tinha um papel no chão. Tinha um papel no chão com 6 números inscritos. Rômulo pensou o seguinte, falou: será que esses números são os números que o Luciano ia usar para jogar, para fazer a fezinha dele? Será que isso é um sinal que eu tenho que jogar? Será que isso é um aviso?
Será que isso é uma oportunidade e tal? Rômulo não acreditava muito nem em sinal, nem em aviso, nem em oportunidade, nem em nada disso. Ele acreditava em Deus, Deus mantinha ele com saúde, ele trabalhava e para ele estava tudo certo. Mas aquilo chamou a atenção dele, ele pegou os números, olhou aqueles números e falou assim, pensou ele, né? Será que eu tenho que jogar? Será que eu tenho que fazer uma fezinha? Ele conferiu no bolso dele e viu que ele tinha ali mais ou menos uns R$5. R$5, ele não tinha nada para gastar com aqueles R$5 e tal. Ele falou, eu vou lá fazer a minha fezinha e tudo bem. Vou perder esses R$5 aqui, não vou ganhar nada porque eu não ganho nada na minha vida mesmo. Não vou resolver nada na minha vida fazendo isso, mas pelo menos eu depois não fico arrependido de não ter jogado, né? Vai que... E foi ele lá para a lotérica com o dinheirinho dele, R$5, o papelzinho com os 6 numerozinhos. Chegou lá na lotérica, fez a fezinha dele, jogou lá o jogo dele e foi para casa com a absoluta certeza de que ele não ganharia nada. E não ganharia mesmo, porque a cabecinha dele era assim, eu não vou ganhar nada, a minha vida é isso aqui, tá tudo certo. Só que o improvável aconteceu. No dia do sorteio, Rômulo achou por acaso o papel com os números no seu bolso, o canhoto do jogo. E de repente ele viu que estava rolando lá o resultado. Sabendo que ele não ia ganhar, tendo a certeza que a vida dele não ia mudar, que nada ia acontecer na vida dele, ele resolveu conferir. Vai que, conferindo o primeiro número, ele acertou. Deu uma animaçãozinha nele e tal, mas ele já sabia que os outros não iam dar. Mas aí o segundo número também deu. E o terceiro. E o quarto. Rômulo foi ficando num estado de ansiedade, de nervoso, e de repente na cabeça dele alguma coisa começou a mudar. Ele começou a acreditar, mas ele pensava assim, Rômulo, não, você não vai ganhar e vai ficar decepcionado. Você não vai ganhar e vai ficar frustrado. Não vai dar certo essa brincadeira aqui, calma, calma, você não vai ganhar nada. O quinto número, ele acertou. Ele já foi ficando mexido, ele já foi ficando ansioso, ele já levantou, ai meu Deus do céu, será que eu vou ganhar esse negócio? Ai minha Nossa Senhora, não é possível que eu vá ganhar, eu nunca ganhei nada na minha vida, será que eu vou ganhar isso e tal, não sei o quê. Aí ele falou, não vou, agora é claro, é típico do Rômulo no sexto número não ganhar. No sexto não ia dar certo, no sexto não ia acertar. E aí era típico, Rômulo é o cara que no sexto número ia dar para trás, não ia rolar, e ele já se decepcionou, e ele já falou, calma Rômulo, não tem nada e tal, até que sai o resultado do sexto número e Rômulo ganha. Rômulo ganha uma mega sena acumulada em mais ou menos 25 milhões de reais. Você pensa a cabeça do Rômulo como é que ficou nesse momento. Pensa as emoções que Rômulo sentiu nesse momento. Como é que Rômulo, o pobre coitado simples do Rômulo, ficou quando ele descobriu que ele tinha acertado os números correspondentes àquele sorteio e tinha recebido a pequena bolada de 25 milhões de reais. Rômulo ficou louco. Rômulo ficou louco, ele não acreditava, ele chamou a esposa dele para ver e tal, conferiram, ele falou, confere pelo amor de Deus, só pode estar errado isso, só pode estar errado, eu nunca ganhei nada na minha vida, e tal, e Rômulo foi lá e a namorada foi lá, olhou, calma Rômulo, calma, deve ter sido um engano, deve ter sido um erro, olhou, conferiu os numerozinhos todos lá, tava tudo certo, não tinha erro nenhum, ela virou-se para ele e falou, Rômulo, você ganhou os 25 milhões de reais. Nós estamos absolutamente milionários.
Nisso Rômulo não acreditou, mas acreditou, sentiu, explodiu de alegria, enlouqueceu dentro de casa, começou a gritar, pular, a namorada pulando, eles não acreditavam, choraram de emoção, pularam em cima do sofá, fizeram a farra danada e simplesmente aquilo estava parecendo um sonho. Rômulo várias vezes, inclusive, pediu à namorada dele que o beliscasse para ver se ele não estava dormindo, se ele não estava sonhando. Aquilo não poderia acontecer na vida dele, era absolutamente improvável que aquilo acontecesse na vida dele, porém aconteceu. O que acontece então a partir daí na vida de Rômulo? Rômulo então começou a viver uma vida de um cara milionário. Ou seja, investimentos, compra de ações, o que eu devo fazer com meus 25 milhões? Compraram logo uma casa grande, um apartamento novo, compraram um carro, Rômulo só andava de transporte público, comprou logo um carrão bonito. E aí ele começou a fazer aquele dinheiro dele se desenvolver, aquele dinheiro dele foi crescendo e Rômulo então vivia uma vida a partir do nada, de um dia para o outro, Rômulo se tornou um cara milionário. O que isso causou dentro do Rômulo? Uma reprogramação mental, emocional, física, espiritual, uma reprogramação do ser completo. A partir daí, Rômulo começou a enxergar a vida que antes era dura, antes era difícil, nada me acontecia, a sorte nunca sorria para mim, o destino glorioso jamais bateria à minha porta. De repente, o destino glorioso bateu à sua porta e Rômulo então começou a entender a vida da seguinte forma: o mundo é maravilhoso, a vida é espetacular, eu sou o cara mais sortudo do mundo, coisas maravilhosas acontecem na minha vida. A partir daí, Rômulo então começou a vivenciar uma série de experiências maravilhosas. Esta vibração de alegria, essa vibração de emoção que fez com que ele levasse, a partir do momento em que ele ganhou essa bolada toda, fez com que ele começasse a experienciar situações novas, situações diferentes. Isso foi jogando Rômulo para o alto. Ele começou a enxergar a vida de uma outra forma, de uma nova perspectiva. Rômulo saiu desse lugar onde ele vivia acreditando que a vida era muito difícil e foi parar aqui, nesse lugar onde ele entendeu que a sorte lhe sorria, que Deus era generoso com ele, que o mundo era maravilhoso, que haveriam possibilidades de acontecer coisas maravilhosas na sua vida. Então Rômulo ficou aqui nesse lugar enxergando o mundo de uma nova perspectiva, de uma nova forma. Rômulo mudou os seus hábitos mentais a respeito de prosperidade. Aquilo que ele enxergava como uma coisa limitante, como um teto que ele jamais conseguiria passar desse teto de vida financeira, de saúde financeira, de repente Rômulo foi no topo da condição financeira. E isso fez com que ele mudasse a sua forma de enxergar as coisas. Quando nós saímos da onde nós estamos e chegamos num lugar diferente, nós passamos a enxergar diferente. E nós saímos desse lugar, geralmente, quando nós quebramos os nossos hábitos mentais. Mas Rômulo não quebrou hábito mental nenhum para chegar nesse lugar. Rômulo foi presenteado aí com a sorte. Será que ele realmente foi presenteado? A partir do momento em que ele começou a ganhar muito dinheiro, a partir do momento em que o dinheiro excessivo e ganho num golpe de sorte começou a deixar ele meio, como é que eu vou dizer, meio loucão mesmo por causa do tanto de dinheiro, ele comprou uma produtora, agora ele ia ser o dono da produtora, pediu demissão lá do emprego dele, claro, chegou pro chefe dele e falou: meu amigo, vai passear, vai catar coquinho no mato, não quero mais saber de ver a tua cara e tal. E ele foi trabalhar, comprou uma produtora para ele trabalhar e tal. E aí ele queria gerir aquela produtora do jeito que ele achava certo
e foi pá, e a coisa acontecendo toda e tal, o Rômulo cheio do dinheiro, e aquele dinheiro começou a ir embora e tal. A namorada dele, que era uma menina muito simples, muito bacana, estava ao lado dele ali no momento da dureza. Ele já com aquele dinheiro todo, com carrão, indo em restaurante bonito, com mulheres interesseiras, começaram a olhar para ele, a olhar para o dinheiro dele e tal, e começaram a querer se envolver com ele. Ele então resolveu também largar da namorada, largou da namorada. Outras mulheres foram colando nele, mulheres de caráter duvidoso, de índole duvidosa, e assim elas foram de alguma forma absorvendo o dinheiro do pobre Rômulo, que na verdade estava acompanhado por mulheres que estavam apaixonadas pelo dinheiro que ele tinha e não pela aquela figura maravilhosa que Rômulo era. E aí o que foi acontecendo no correr da nossa história? Rômulo então embebedado pelo excesso de dinheiro, enxergando as coisas de uma forma completamente diferente, foi perdendo tudo que tinha. Foi perdendo tudo que tinha, foi perdendo tudo que tinha, foi perdendo tudo que tinha, até que ele chegou num momento de grave crise financeira. Ele perdeu todo o seu dinheiro ganho pela oportunidade aí gerada na Mega Sena. Ele perdeu também as mulheres de caráter duvidoso e índole duvidosa que estavam indo atrás dele apaixonadas pelo seu dinheiro. Rômulo então ficou numa pindaíba de dar gosto, Isso para retornar à mentalidade que ele tinha anteriormente foi um pulo. Ele começou a voltar a ter aquela certeza de que o mundo é cruel, de que a vida é difícil e de que a sorte nunca lhe sorri. A perspectiva de uma pessoa que consegue ganhar um dinheiro assim rápido e do nada, sem ter feito os esforços necessários, sem ter trabalhado necessariamente na criação e na realização de algo que valha realmente uma montanha de dinheiro, não dá a sustentação suficiente para a pessoa poder se manter, em raros casos sim, mas é muito difícil que isso aconteça. Geralmente, essa história do Rômulo, ela é muito comum a muitos ganhadores da Mega Sena. Rômulo despencou lá de cima. E para quem tem, perder é muito ruim. Para quem não tem, não ganhar, é menos grave. Mas para quem não tinha, não ganhava, tudo bem, ganhou, subiu, perdeu, Rômulo ficou num estado realmente lastimável. Rômulo ficou numa tristeza de dar gosto. Agora ele estava sozinho, tinha perdido aquela menina encantadora que estava com ele firme e forte nos momentos de dureza. Rômulo perdeu os amigos que estavam próximos a ele, porque acabou fazendo novas amizades que, como ele pôde perceber, não eram tão duradouras assim. Afinal de contas, as pessoas estavam mais interessadas em suas posses materiais e não no seu caráter e não na pessoa que ele era. Rômulo, humildemente, se encontrou um dia com Luciano. Ele estava muito triste, ele estava muito abatido. Humildemente ele foi pedir uma ajuda para o seu amigo Luciano, que era aquele que fazia a fezinha lá toda semana. E Luciano abraçou ele, acalmou ele, e ele falou: eu sou um desgraçado nessa terra, eu sou um desgraçado nessa vida. A vida tentou me avisar que eu não tinha jeito, que eu não tinha condições, e aí, tá vendo, eu não tinha jeito e eu não tinha condições mesmo e tal. Receber esse prêmio foi o maior azar da minha vida. A vida só me maltrata, a vida só me machuca. Luciano então abraçou o amigo e falou para ele assim: Rômulo, a experiência que você viveu te ensinou como você pode enxergar as coisas de uma forma diferente. Te ensinou que ficar enxergando a vida do mesmo jeito vai fazer com que você tenha uma vida absolutamente programável, absolutamente presa dentro de cotidianos, de circuitos
dos quais você jamais vai sair. As experiências servem para te ampliar a visão, para você conseguir enxergar mais longe, para você mudar a sua mentalidade e assim você poder vivenciar novas experiências, coisas diferentes e saber que aquilo, o que a vida está te oferecendo como uma experiência, ela te acrescenta, ela te fornece a maior riqueza dessa vida, o seu crescimento, o seu aprendizado, o desenvolvimento da sua sabedoria. Luciano era um cara realmente muito sábio e soube falar as palavras certas para o Rômulo. Rômulo então voltou para a produtora. O chefe dele, que era um cara bem legal, desculpou ele da grosseria que ele fez quando pediu demissão e botou ele para trabalhar lá de novo. Mas aí Rômulo entrou para trabalhar de uma forma diferente. Rômulo começou a entender que não era a vida que o maltratava e que não lhe dava oportunidades. Era ele que não conseguia enxergar a vida de uma forma diferente. Era ele que não conseguia enxergar que ele teria toda a capacidade e o potencial de conseguir criar e vivenciar novas oportunidades. Assim ele começou a se dedicar ao aprendizado para se tornar um câmera. Rômulo venceu as barreiras do seu medo, da sua forma limitada de se enxergar, e Rômulo, estimulado pelos colegas, começou a trabalhar como câmera, começou a crescer como câmera, ganhou um aumento de salário, conseguiu uma condição melhor na sua vida, vivenciou novas experiências, se transformou como ser humano, porque foi desafiado. Ele se desafiou a vivenciar novas possibilidades, novas experiências. Rômulo foi se transformando. Aí sim, ele reprogramou a mente dele. Se eu trabalhar, eu consigo. Se eu me dedicar, a vida sim pode me sorrir financeiramente, profissionalmente. Se eu correr atrás, se eu expandir as minhas capacidades, obviamente a vida vai sorrir mais para mim. Ele começou a enxergar a vida de uma forma diferente, ele mudou a mentalidade dele. Quando ele estava então trabalhando como câmera e já ganhando aí sim um bom salário, por conta do seu trabalho, do seu talento, ele reencontrou aquela menina que ele havia sido, de certa forma, tão cruel e trocando ela por mulheres de caráter não tão corretos, de índole duvidosa. Rômulo encontrou ela um dia na rua, chamou ela, pediu desculpas, falou o quanto ele tinha sido ignorante, burro, o quanto ele tinha sido iludido pelo valor do dinheiro, pelas pessoas que o cercaram. Disse para ela que ela era o verdadeiro amor da vida dele e que ele, se ela não se opusesse, ele gostaria de voltar a namorar. Ela ponderou, mas viu nos olhos de Rômulo verdade, integridade, e o que ela conseguiu enxergar é que aquele namorado simples que ela tinha lá atrás tinha se transformado num homem, tinha se transformado num homem de verdade, um cara que conseguia enxergar a vida de uma outra forma, reconhecer sem se vitimizar os seus defeitos, os seus tropeços, mas consciente de que ele poderia se desenvolver na sua vida conforme ele desenvolvesse a sua mentalidade, conforme ele desenvolvesse as suas 4 inteligências potenciais que todos nós, como seres humanos, temos:
a nossa inteligência mental, emocional, física e espiritual. Ela entendeu que Rômulo se transformou. Os dois acabaram ficando juntos, se casaram. Hoje tem 3 filhos maravilhosos. Rômulo é um profissional de muito sucesso e ela é uma mulher muito feliz porque tem ao lado dela, para tocar a vidinha dela, um cara maravilhoso. E eles dois, apesar das discussões normais e inerentes a todo casal, vivem uma vida muito feliz. Para que eu te contei toda essa história? Na verdade, é para dizer para você que dependendo da onde você se encontra, a sua perspectiva mental a respeito de prosperidade pode ser uma ou pode ser outra. Que você mudando a forma como você entende as suas verdades, as suas crenças, aquilo que você acredita, que foi programado na sua mente por circunstâncias das experiências que você viveu na sua vida, é o que vão fazer com que você se prenda a hábitos mentais dos quais, se você quiser ter prosperidade na sua vida ou qualquer outro tipo de coisa, você precisa se libertar. Hábitos programam a nossa mente. Pensar da mesma forma constantemente, fechar a nossa visão, dizer coisas como eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, eu não consigo e eu não posso, nada mais é do que uma resposta aos hábitos mentais que você adquiriu, criando uma programação mental pré-estabelecida que vai fazer com que você viva no passado a sua vida inteira, impedindo você de vivenciar novas experiências, de vivenciar novas emoções, novos sentimentos e uma vida completamente nova. Para que nós possamos transformar a história de nossas vidas, em primeiro lugar, é necessário que nós reprogramemos a nossa mente, nos livrando dos hábitos mentais que nos prendem ao passado, que se confundem com nossa identidade atual, gerando frases como eu sou assim mesmo. Você não é, você está assim por conta de uma programação mental criada pela sua experiência e pela sua história de vida. Se você quiser mudar a sua história de vida, em primeiro lugar, você tem que fazer uma reprogramação mental, que vai gerar uma reprogramação emocional, que vai gerar uma reprogramação biológica, fisiológica, física, que vai gerar uma nova intensidade de força vital dentro de você, que nada mais é do que a sua alma, quem você é em essência, se expandindo e se conectando com o universo, com Deus, com a mente divina, como você quiser chamar, que vai fazer com que você esteja aberto, aí sim, para criar uma nova programação mental para a sua vida que lhe seja mais benéfica. Num próximo vídeo eu te explico como você faz para poder quebrar esses hábitos, essas programações mentais. Por enquanto fica com isso na cabeça. Isso já vai ser de grande valia para você. Só de ter essa semente plantada na sua mente, você já vê que você vai começar a querer alterar, mexer a sua programação habitual, mental, atual, para que você possa se expandir em vida, em ser completo, para criar uma nova história para a sua vida. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você puder, deixa aí os comentários de como é que anda a sua programação mental atual. Compartilha aí comigo como é que você está nos seus hábitos mentais, na sua programação mental atual. Eu vou adorar ler um pouquinho a respeito de como você anda mentalmente. Muito obrigado e até o próximo.